pessoal, seguindo em frente, esta é a aula 160, ainda estamos fazendo uma atualização. Eu coloquei aqui a atualização de jurisprudência, porém, a jurisprudência precisa ainda trabalhar mais toda a alteração na sistemática processual penal trazida pelo pacote anticrime. Então, é uma atualização do que deve ser da jurisprudência. Então, vamos aqui mostrar o nosso ponto de partida. Você já sabe que estamos trabalhando essa atualização à luz dessa regra constitucional que fala do direito fundamental individual à inviolabilidade de domicílio. Primeiramente, eu falei sobre esse devasamento, esse ingresso forçado em domicílio, em razão de flagrante delito, também em razão de mandado judicial durante o dia, e também falei que esse ingresso pode se dar em qualquer horário, em razão de consentimento do morador. Quando eu trabalhei o consentimento, aí nós focamos nesse julgado recente aqui, publicado em 15/3. Agora eu preciso trabalhar uma atualização de entendimento em razão do pacote anticrime. Por quê? O pacote anticrime trouxe modificações com relação ao deferimento de ofício pelo juiz de medidas cautelares. Então você tem a prisão preventiva, tem medidas cautelares diversas da prisão, lá do 319 do CPP que vamos estudar. Agora, o juiz não pode mais decretar medida cautelar de ofício. Precisa haver provocação. Quando se trabalha essas modificações trazidas pelo pacote anticrime, automaticamente precisa vir na sua cabeça todo o conceito, todo o entendimento, todo o preparo acerca dos sistemas processuais penais. Sistemas processuais penais é um tema de edital de concurso público. Então, eu trabalhei uma aula com vocês somente sobre sistemas processuais penais, que é a aula de número 6. O card está aparecendo aqui em cima. Você tendo essa consciência, esse traquejo, nessa ideia de sistemas processuais penais, sobretudo sabendo diferenciar o sistema acusatório para o sistema inquisitivo, você vai entender essas mudanças do pacote anticrime que se sustentam na ideia de sistema acusatório, sobretudo na efetividade real de um sistema, porque a gente pode falar que tem um sistema acusatório, que vive na processualidade penal o sistema acusatório, mas não adianta o nome, precisa realmente viver, aí tem que checar se isso é verdade. Teremos correntes da filosofia do direito que trabalham esse checklist. Se algo está no mundo das ideias ou se existe mesmo. Teremos aí, por exemplo, o realismo jurídico. A sociologia também trabalha isso, que é o sociologismo jurídico. Se algo funciona de fato. Então, pessoal, com relação ao pacote anticrime, há esse pano de fundo, essa base, esse fundamento que é do sistema acusatório. O tema sistemas processuais penais é um gênero. Você trabalha o sistema acusatório, também um outro sistema que é o seu oposto, que é o sistema inquisitivo. Aí você traz toda essa ideia de sistema acusatório, toda essa densidade que isso representa para o Estado Democrático de Direito. E vamos aqui agora olhar o artigo 5º, inciso 11, que fala do mandado judicial. Quando o artigo 5º, 11 fala que o direito à inviolabilidade de domicílio pode ser afastado, pode ser deixado de lado em razão de mandado judicial durante o dia, ele está excepcionando um direito fundamental individual. E é nesse momento que você
deve ter em mente aquela máxima, aquela regra de ouro do direito, que não existe nenhum direito absoluto. Quando você lembra disso, que não existe nenhum direito absoluto, fica mais fácil de você entender por que o Supremo Tribunal Federal, quando trabalha direitos fundamentais, fala em ponderação. Ponderação. O que é ponderar? É você botar na balança, sopesar, ver qual direito tem mais peso em determinado momento, determinada circunstâncias. Então, quando o STF ele está diante de um conflito jurídico no qual se discute direitos fundamentais, ele não pode cancelar um direito, afastar 100% o direito. Ele tem que botar na balança, ponderar. Porque aqui nós estamos trabalhando com princípios inscritos no artigo 5º do Direito Fundamental. Quando você não está diante de princípios, você está diante de regras legais e infraconstitucionais, você trabalha com a subsunção. Nós pegamos um problema aqui do Bom da Vida e subsumimos a uma regra, seja lá do CPP, do Código Civil, qualquer legislação, como, por exemplo, as regrinhas de competência e razão do lugar lá do artigo 69 do CPP. Aqui a gente não fica discutindo os sexos dos anjos. Você subsume o fato à norma. O lugar da infração determina a competência para fins processuais penais, lá nos termos do 69.1. Aí é uma coisa de ler e aplicar a regra. Com o princípio é diferente. Dessa feita, pessoal, nós temos que entender que, com relação ao sistema acusatório, há uma necessidade de constante evolução para chegarmos em uma processualidade penal realmente condizente com a ideia de sistema acusatório. E o pacote anticrime, ele busca também essa consonância entre o que se pratica e aquilo que se pensa. Porém, eu preciso alertá-los que no que tange ao mandado aqui é um mandado de busca domiciliar, correto? BD, busca domiciliar. Se o artigo 5º 11 permite que uma autoridade policial afaste, não observe aquele direito individual à inviolabilidade do domicílio, se ele estiver portando um mandado judicial durante o dia, nós temos que entender que esse mandado é um meio de se afastar tal direito e ler lá no CPP as regras para deferimento de mandado. Então, eu vou aqui falar com vocês que, além da aula 6 sobre sistemas processuais penais, nós temos a aula 86. A aula 86, cujo card também aparece aqui em cima, trata desse mandado de busca domiciliar. E lá nós vamos estudamos, né, essas regras do CPP, e você verificou que o mandado de busca domiciliar, essa busca domiciliar, que tem referência justamente aqui no artigo 5º 11, quando diz que a autoridade policial, a pessoa, né, qualquer pessoa, pode ingressar na residência de alguém para prestar socorro, para prender alguém em flagrante ou via mandado durante o dia. Então, esse mandado durante o dia é aquele mandado de busca domiciliar que você estudou lá na aula 86. Só que aí agora, presta atenção e faça um comparativo. O pacote anticrime, ele afastou a possibilidade do juiz decretar medidas cautelares de ofício. Aí você dá uma lida no artigo 282 lá do CPP, lá na parte da prisão preventiva também, 312. Você vai ler nesses artigos
que agora o juiz somente pode decidir sobre medidas cautelares se for provocado. Agora, com relação a esse mandado de busca domiciliar, você já se direciona ao artigo 242. E aqui ainda continua o texto que diz que o juiz pode decretar busca domiciliar de ofício ou mediante provocação, mas também permite de ofício. Então, o pacote anticrime não fez todo o dever de casa, somente trabalhou aqui, ó, com relação às prisões. Isso é uma questão, você tem que verificar o momento histórico que estamos vivenciando em que se deu o pacote anticrime. Estava tendo nesse momento muitas prisões preventivas, muitos decretos de medidas cautelares contra pessoas aí importantes. Então vai lá o legislativo e se movimenta e pum, aí legisla sobre algo específico. Mas faltou aqui, ó. E o 242? E a busca domiciliar? Também não tem que ter provocação? Lógico, deveria ter. Não estamos falando de sistema acusatório. O sistema acusatório é caracterizado pela separação das funções de investigar, julgar, acusar e defender. Tem que ter uma total separação. Se não houver separação, nós estaremos vivenciando o sistema inquisitivo. É inquisitivo porque a pessoa que julga, ela acusa, ela defende, ou seja, está tudo na mão dela. Aí nós precisamos, sem nenhuma conotação de crítica religiosa, nós remeter à Inquisição, ao período medieval da Inquisição, porque ali no Tribunal do Santo Ofício você verificava essa unidade de tais funções. Enfim, agora vamos pegar todas essas informações e trabalhar aqui, ó, com foco no artigo 5º 11. Perfeito? Então preste atenção. Se para alguém ingressar na casa de um outro alguém, precisa observar o artigo 5º 11, precisa então ingressar na casa de outra pessoa somente em caso de flagrante. Então, eu não vou mencionar aqui para prestar socorro em caso de desastre, porque eu quero focar no que interessa para o processo penal. Então, flagrante. Então, é de dia ou noite. Também, se houver consentimento. Consentimento é dia ou noite. E em caso de mandado judicial. Aqui é só dia. O mandado judicial, ele é um mandado de busca domiciliar. Aí você precisa estudar os dispositivos que falam da busca domiciliar. Revise, portanto, o artigo 240, parágrafo 1º. Está lá, busca domiciliar, ela também tem a finalidade de servir para prender criminosos que estão em alguma casa. Por quê? É possível, em razão do flagrante, prender criminosos que estão dentro de uma casa. Mas e quando não é flagrante? A pessoa, por exemplo, se esconde na casa de fulano, há uma denúncia que essa pessoa que mora lá é o irmão dessa pessoa procurada. Então não é flagrante. Se não é flagrante, tem que ter mandado para cumprimento durante o dia. E esse mandado, de acordo com o 242 do CPP, pode ser deferido de ofício pelo juiz, o que afronta toda a ideia de sistema acusatório. Um outro problema que precisamos também colocar é com relação ao artigo 241. O 241 diz que se a própria autoridade policial ou judiciária realizar a busca domiciliar pessoalmente, pode fazer isso sem a expedição de mandado judicial. E aí, nós temos um confronto aqui com o inciso 11 e também com a ideia de sistema acusatório ressaltada, prestigiada, que se quis prestigiar pelo pacote anticrime. Então, vamos
trabalhar estas questões, estas contradições com relação a esse mandado judicial para cumprimento durante o dia. E vamos fazer isso na próxima aula. Então, se você gostou, curte, compartilhe, comenta e nos vemos já já. Um abraço, até lá!